Pessoal, boa tarde, pessoal que está em casa nos acompanhando. Dando sequência ao nosso estudo do livro Céu e Inferno. Hoje vamos ver o capítulo 3, continuando o capítulo 3, o item 12. Aí as pessoas falam assim, nossa, por que só estudar o item 12, um item tão pequenininho? Porque nós vamos falar de felicidade. A felicidade que fala ali dos ditosos que vão ter lá. Mas para a gente entender a Terra, nós precisamos procurar nas obras básicas também esse conceito para nos situarmos aqui e entendermos o que é realmente felicidade. Então nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e que diz lá uma mensagem do François Nicolas Madeleine, o cardeal Molot, que começa dizendo, item 20, se vocês quiserem anotar para depois vocês verem em casa no Evangelho segundo o Espiritismo, é muito interessante para entender esse conceito de felicidade que nós vamos falar aqui hoje. Não sou feliz, começa assim, não sou feliz. Ele está dizendo, começa a mensagem dele, não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama o homem de todas as posições sociais, ou seja, o rico, o pobre, o feio, o bonito, o gordo, o magro, o negro, o branco, todos tenho esse mesmo sentimento, não sou feliz. O homem de todas as posições sociais. Nós vamos chegar, por que entender isso? Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdadeira máxima lá do Eclesiastes, lá do Velho Testamento. A felicidade não é deste mundo. Então, a pergunta, existe ali a noção de que a felicidade do nosso planeta não é plena. Que a felicidade não é deste mundo. Aí vem aquela perguntinha, por que essa pergunta? Não é deste mundo. No Evangelho, nós vamos procurar também, capítulo 2, gente, vamos aprender a manusear esse bichinho aqui, tão bom. Meu reino não é deste mundo. Jesus fala, meu reino não é desse mundo, não é da terra. Então, aí nós vamos entender a primeira justificativa. A felicidade não é deste mundo. Jesus já disse, também, meu reino não é deste mundo. O que quer dizer com isso? Ele diz para quem isso aí? Para Pilatos, sois reis? Ele pergunta, e aí ele responde aquele diálogo com Pilatos, e termina dizendo, meu reino não é deste mundo. Por essas palavras, meu reino não é deste mundo, Jesus claramente se refere à vida futura, não é daqui, da materialidade. Aí nós vamos começando a aumentar nosso conceito de felicidade, de espiritualidade. Por que sofremos? Porque é tão difícil ser feliz ainda. Gente, nós vamos fazer esse introito, tudo aqui, para depois nós chegarmos no item 12, que o entendimento vai ser muito maior depois que a gente tiver toda essa historinha a respeito da felicidade que os Espíritos nos trazem através das obras básicas. Nós vamos citar aqui não só o Evangelho, mas também o Livro dos Espíritos. Então vamos seguir nessa sequência, né? Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta da humanidade, a nossa meta. Por que o espírita, nesse ponto, para nós entendermos as dificuldades, as perdas, as pequenas alegrias, tudo tem uma razão de ser, nós sabemos. Primeiro, que não existe acaso.
Isso o espírita, desde que ele adentra na doutrina espírita, começamos a abrir nossa mente para entender a vida, nós fazemos. Se Deus é justo e perfeito, bondoso, o acaso não pode existir. Porque privilegia um, eu ganhei na sorte grande, aquilo ali talvez é uma coisa muito, será cobrada muito na frente, é uma prova, a prova da riqueza é mais difícil que a prova da pobreza. Então tudo é um acaso, e tudo tem um reflexo na vida. Então não existe efeito sem causa. Então ninguém é culpado de nada daquilo que acontece conosco de ruim. Por quê? Porque está refletindo escolhas que nós fizemos em algum momento das nossas existências. Não necessariamente nesta existência, mas nós já tivemos outras tantas que não sabemos. E vamos trazendo conosco as nossas virtudes e as nossas mazelas também, que todos nós carregamos. Aí nós vamos começar a entender quando nós vamos chegar no capítulo 12. Como que nós vamos entender a felicidade realmente plena? Nós ainda estamos caminhando. Então Jesus está explicando para a gente aqui, né? É meta que a humanidade alcançará e devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem sobre a terra. O que é isso, gente? É nós valorizarmos a nossa vida, agradecermos pelas pequenas coisas que nos acontecem, as grandes coisas, as coisas negativas, dificuldades, tudo tem uma razão de ser. Isso a gente não pode jamais esquecer. Tudo tem uma razão de ser. E a gente vai... Esse capítulo 5, gente, é o predileto meu da Bem-aventurados aflitos. Porque se vocês, qualquer situação da vida que nós passarmos, angustiantes, terríveis, se nós abrirmos o capítulo 5, nós vamos começar a entender. Começa lá, as aflições, são esses problemas, causas das aflições, por quê? E vai explicar causas anteriores, que nós trazemos conosco de outras vidas. Sem contar que, de fato, a maioria das causas das nossas aflições somos nós mesmos. Mas, exatamente, nós mesmos. Porque tudo, na realidade, nós somos os maiores responsáveis por tudo. Pelo ônus e pelo bônus. Faz parte de nós. E as causas atuais. O que são causas atuais? É que nós fazemos nessa existência. Uma maldade, um ódio que não tinha e começou a prosperar e você alimenta aquele ódio, uma falta de perdão, uma falta de tolerância, são daqui, que irão trazer reflexos. Agora vem a pergunta interessante, já que a gente está estudando aqui. Como é que uma pessoa, vamos hipoteticamente, uma pessoa rancorosa, maldosa, como é que ela pode sentir que é felicidade? Se dentro dela está carregado de negatividade. O que é ser feliz para essa pessoa? Em algum momento, carregando esse peso terrível. É a pergunta, né, que a gente sempre faz. E quem tem olhos de ver, que veja, ouvidos de ouvir, que ouça. É isso que Jesus disse para nós. Depois nós falamos aqui, então, que o reino não é deste mundo, tudo bem, que precisamos avançar, procurar o nosso objetivo, que é a evolução. E também, no capítulo 3, anota aí para vocês lerem depois, também. O que diz o capítulo 3? Há muitas moradas na casa do meu Pai. O que é isso, gente? Que não é só a Terra, o centro do universo. Nosso planetinha é ínfimo, pequenininho, imperfeito ainda. É um planeta novo. Seus habitantes saíram do mundo primitivo, que foi a Terra. Estamos agora no mundo de provas e expiações, começando a caminhar para o mundo de regeneração. E outros planetas, todos os planetas habitados, nós já aprendemos aqui, sim. Agora, com situações,
com pessoas físicas diferentes de nós. Nós aqui na Terra precisamos do oxigênio. E outros, os habitantes precisam de CO2 e não de oxigênio. E daí? Uns têm aparência, nós temos cabelo, orelha, 2 olhos. Outros, a constituição física pode ser totalmente diferente, pode ser enormes. Nós temos 5 sentidos. Em mundos mais avançados, tem notícias de seres, habitantes, que têm 27 sentidos. A capacidade, o que é isso? A evolução que nós vamos caminhando. Podemos dizer que aqui nós, o 6º sentido nosso é a mediunidade, que é aflorada também como, e que depende dos 5 sentidos. O médico, um passista, ele depende das mãos também. O clarividente, dos olhos para ver, do ouvido para ouvir. Então, tudo é em conjunto. Então, há muitas moradas na casa de meu pai. Podemos ver que a casa do pai, que é Deus, é o universo. Concorda, gente? O universo. O universo. Aqui ainda, hoje a ciência já fala que não é só universo, que é um universo. São multiversos, Então a gente, para ver essa imensidão, só a nossa galáxia, que a Terra está, tem mais de 1 bilhão de sóis. Cada sol é o centro, cada estrela dessa brilhante é um centro de um sistema que tem os planetas. Se existe 1 bilhão ou mais, quantos planetas nós vamos ter? Bilhões. E nós aqui presos a uma ideia retrógrada que a Terra é mais importante. Mas como importante se as pessoas até hoje se matam em nome de Jesus, em nome de Deus? Lá os árabes e os judeus estão lá um destruindo o outro lá. Um Jeová e o outro Alá. O Deus é um só. E um solta a bomba para lá, outro solta a bomba para cá. Na Irlanda, até pouco tempo, católicos e protestantes matavam a rodo. A Irlanda do Norte. Então, olha, gente, a Terra ainda tem um caminho a percorrer ainda, nessa evolução. Então, isso para dizer que existem muitas categorias. Então, há mundos que a felicidade é plena? Lógico. Tem mundos que... Mozart está lá em Júpiter. Ele já trouxe notícia através de Chico que lá é totalmente diferente. Até os animais lá são diferentes daqui, dos que nós temos aqui. Tudo isso é para a gente nos animarmos, a gente entendendo. Por isso que Kardec, ele foi fantástico, né? Ele trouxe a mensagem dos Espíritos, o Espírito de Verdade, por exemplo. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Nós temos que aprender. Não é a educação tecnológica que nós vamos aprender, não. É a educação moral, do sentimento. A educação de entender de onde viemos, por que estamos aqui, para onde iremos. Somos escravos do ontem, mas somos os donos do amanhã. Causa e efeito. Para canalizar a nossa vida de um modo que possamos viver mais tranquilamente. E se vocês vão ver, aqui no capítulo 5 também, lá nos tormentos voluntários, que vai falar também tudo a respeito disso aí. Que lá fala da felicidade possível na Terra. Ainda que é possível. Em lugar de procurar a felicidade em qualquer coisas perecíveis, vamos procurar a paz interior, que é a única felicidade possível aqui no planeta. É a paz de coração. É aquele sentimento do dever cumprido, que nós não prejudicamos ninguém, que estamos indo à frente. Olha como o conceito de felicidade vai relativizando. Por que não sou feliz? As perguntas. Por que eu sofro tanto? E tantas pessoas que às vezes têm tão pouco, têm situações aflitivas, têm filhos
com problemas, para tudo. E são pessoas alegres, confiantes. Por que isso? Isso chama-se espiritualização. Isso chama-se provas e expiações. Provas que aquele espírito escolheu às vezes, não está pagando. Ele escolheu para receber aquele espírito encarcerado num corpo deformado. Para quê? Para ajudar aquele ser a suportar a prisão do corpo. Uma criança autista, uma criança com síndrome de Down, com paralisia cerebral, tudo aquilo ali. E são pessoas resignadas. O que é resignação, gente? Passa-se pela compreensão. Compreender que nós não podemos modificar aquilo que não está na nossa altura e que precisamos aceitá-las. Então, a aceitação com compreensão. Então, se veio, eu tenho que fazer o quê? Do saco de limões, eu tenho que fazer uma limonada. É entender aquilo e fazer viver o melhor possível aquela situação. Não ficar a vida inteira reclamando e ficando aquela pessoa amarga. Não é isso que a gente quer. Então, vamos então a muitas moradas na casa do Pai. Então, tudo bem. Que mundos são esses? Nós já estudamos aqui. Primeiro, os mundos primitivos. Normalmente o mundo primitivo é onde vivemos a primeira e as primeiras encarnações, quando passamos a ser seres inteligentes da criação. Então nós passamos ainda, saindo, deixando os instintos e seguindo. Então é um mundo duro, mundos primitivos, onde a existência é toda material. Não tem nada espiritual. A pessoa tem que sobreviver, matar, procurar comida, matar bicho e correr das intempéries, nas grutas e aquela loucura. Já passamos por isso. E no estudo que nós fizemos da Gênesis, nós vimos quantas eras geológicas nós tivemos no mundo primitivo até chegar ao reino nominal. Espécies que vieram, que se extinguiram, outras vieram, se extinguiram, e assim foram sucessivamente. Mundo material. Onde reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. No mundo primitivo não tem vida moral praticamente. As pessoas matam, são as verdadeiras, que hoje nós sabemos, verdadeiras psicopatas. A morte de matar alguém para eles era algo tão natural, como tomar um copo d'água, uma coisa aqui, banal, não tinha esse senso de moral. Mas perante a lei de Deus, mesmo não tendo, quer dizer, o conhecimento daquilo, de alguma forma teria que ser, todas essas mortes teriam que ser reequilibradas, remidas lá na frente. Aí começou a lei de causa e efeito a começar a entender. Lógico, aquele que mata sem noção da moral tem um peso, o ato dele tem um atenuante. Agora, nós que já temos a capacidade de discernir o bem e o mal, então tem agravante, porque eu sei que não devo matar, eu matei. Então aí já muda de figura a cobrança e o pagamento. Ok, gente? Então, ali encontramos espíritos no início da jornada evolutiva, experimentando as primeiras lições da existência. Então nós já passamos. Hoje, eu sempre falo, eu gosto de dizer, hoje, gente, nós estamos numa casa espírita, tendo capacidade de entender o porquê de toda a vida nossa, é um privilégio, podemos dizer. A gente vê aí as pessoas apegadas a ritualísticas, a entender um Deus vendedor, comerciante. Me dá isso que eu te dou isso. Se você me der isso, Deus, eu vou pagar isso, eu vou rezar tanto, eu vou fazer isso, eu vou tal. Isso acabou, gente. A essência nossa agora é outra. Nós somos centelhas de Deus, cada um, nós temos uma fagulha dele dentro de nós. Nós criamos o céu e o inferno, já falamos aqui, que é um estado de consciência nosso.
para a gente entender. Então, tirando o mundo primitivo, em algum momento passa a ser um mundo de expiação e provas, que é o nosso. Está nos seus últimos tempos, podemos dizer, ainda, vai um bom tempo ainda para começar a sentirmos, quer dizer, eu não vou ver nessa existência, ainda não vou. Nas próximas encarnações, se eu for aquinhoado de reencarnar aqui, já vai sentir as próximas gerações. Mas está a caminho. Então, o mundo de expiações e provas, que igual a nossa da Terra, o aprendizado continua. É um planeta de aprendizado, onde predomina o mal. Ainda o mal, ainda. E nós vivemos de braços dados com tantas misérias, com tantas maldades ainda, que a gente está vendo aí na nossa família, nós mesmos fazendo alguma vez coisas reprováveis, que hoje nós temos a consciência que foram reprováveis, que graças a Deus, pelo entendimento, hoje nós não fazemos mais. Isso não é demérito nenhum, gente. Os erros que nós fizemos atrás, nenhum. É errando que nós aprendemos. O que não podemos é continuar fazendo os mesmos erros. Aí é complicado. Aí o agravante é pior. Mas quando nós entendemos o sentido do erro, nós estamos evoluindo. Conscientizando isso aqui, não está de acordo com as leis de Deus. Quem regula a lei de Deus? Nós mesmos. Quanto mais nós desenvolvemos a nossa moral, nosso modo, trazendo o bem para nós, nós estamos apurando as leis de Deus que estão dentro de nós, que nós ouvimos dentro de nós. Lesei algo, sentimos. Isso é bom. Quando nós nos conscientizamos que erramos. Gente, tudo isso para falar de felicidade. Olha que loucura. Depois nós temos os mundos de regeneração, esse caminho. Ainda vai existir o mal? Vai, mas o bem vai ser cada vez melhor. Esse é o mundo. Para chegar no mundo ditoso, nós temos que passar pelo mundo regenerado, primeiro. É só a Terra que está sendo regenerada? Não. Milhões de mundos, planetas estão. Só a Terra que está em mundo de provas e expiações? Não. Bilhões de mundos estão, cada um seguindo o seu ritmo de trabalho, de evolução. Deixa eu fazer um parênteses na questão dos mundos. Os mundos. Sendo o fato de que existe outros, milhares de mundos. Existem milhares de mundos habitados. Por que aqui na Terra ainda isso é uma incógnita tão grande? Por que as pessoas não têm conhecimento? Mas o conhecimento, mas o científico, por quê? A ciência procura mundos com pessoas iguais a nós, constituição física igual a nós, mundos que têm oxigênio e água que nós precisamos. Mas será que outros mundos... No Evangelho de Deus, aqui no capítulo 3, se eu não estou enganada, que fala que nos mundos a maioria das pessoas tem formas humanas? Eu não... Mas o que é a forma humana? Igual a nossa? Vai ter eu entendo, uma constituição física. Constituição física, nós precisamos da parte física. Agora, a aparência vai variar de acordo com o habitat do mundo. Então, nós precisamos da água, porque o nosso corpo, acho que quase uns 80% é água. Da água. A nossa constituição física aqui precisa do habitat, o ecossistema do mundo nosso, da Terra. Mas nem todos os mundos de prova e expiação são iguais à Terra. Então a ciência procura mundos iguais ao nosso. Talvez seria também porque a humanidade aqui da Terra ainda não está preparada para saber que existe outros mundos. Mas se todos o dia que a doutrina espírita for uma crença popular, que lá na questão 798, parece, se não me engano, fala, as pessoas vão entender naturalmente que existem. Os espíritos estão aí. Nós, na realidade, somos extraterrestres, não somos daqui. Nós viemos para desenvolver aqui. Quando saímos daqui para irmos para o mundo primitivo, por exemplo, aqueles que não conseguirem a revolução aqui, serão extraterrestres lá, espíritos, que irão habitar
os corpos físicos de acordo com o planeta. A constituição física vai ser de acordo com o planeta que vão. Então a gente tem que tirar da cabeça que todo mundo tem que ser bonitinho igual nós. 2 orelhas, 2 olhos, uma boca, dente. Isso aí é algo que, eu acho, gente, é reduzir a Deus a uma coisa muito ínfima, né? Poxa, por que Deus fez tanta coisa? Essas diferenciações que nós temos todas aqui. Fez bonito, a deterioração do corpo que se vai deteriorando, que as pessoas não aceitam, a velhice que é uma bobeira. Vai seguindo. Veja bem, uma coisa muito importante precisamos dizer aqui. A cada ponto, a cada mundo evolutivo, nosso perispírito, nosso corpo começa a ser mais sutil. Por exemplo, nos mundos, à medida que vamos evoluindo, a infância vai ser diminuindo, não vai precisar de 7, 10, 12 anos, que as crianças já estão vindo hoje com a capacidade de aprendizado muito rápida. O próprio perispírito também vai sendo quintessenciado, vai sendo amoldado de acordo com a evolução. Isso nós já sabemos, que espíritos puros, que nós vemos nas obras espíritas, eles têm que se adensarem para chegar aqui, de tão puros que eles são. Pois não, Sandra? Nós evoluímos. O espírito não regride. Não regride. Quando ele vai para um mundo inferior, primitivo, ele está espiando. Espiando, Ou ensinando. como prova. Como prova. A prova ele vai. Ele pode também, mas a prova ele pede. A prova nós pedimos. A expiação se não quitar, não tem como. Outra coisa também. A felicidade não é desse mundo. A felicidade não é desse mundo. Mas a gente pode começar a experimentar Momentos, nós vamos chegar lá. Momentos bons, é curtir os bons momentos, que nós sabemos que passarão. Felicidade plena que nós vamos ver é lá na frente, bem lá na frente. Quando... Você conhece a verdade, você começa a ser feliz, você tem esperança. Mas é isso que a doutrina faz para a gente. Então a doutrina espírita, ela não impõe nada, ela expõe e propõe. Estou propondo para vocês, você quer levar uma vida melhor, tranquila? Se espiritualize, que você vai ver com outros olhos o que está ocorrendo, você vai entender, compreender. Então resignar-se não é ficar equitativo, vai sofrer a vida inteira, não. Tem muita coisa que você pode, existe a misericórdia divina, que Deus deixou para a gente, que vem mitigar o sofrimento, para melhorar o pagamento nosso, dos nossos débitos. Eu acho que à medida que a gente começa a se espiritualizar, Ah, a entender mais as coisas passam a ter uma importância menor do que tinha antes. lógico, quanto mais... Esses momentos felizes passam a ser maiores. Muito maior. Quando você se desapega, o desapego aí entra muito importante. É muito interessante falar que desapego não é desamor. Quando você desapega, você entende, por exemplo, a gente que é pai, que nossos filhos são criados, não são para nós, são criados para o mundo. Nós precisamos dar rumos para ele desde o comecinho. A vida é deles. E nós não nos apegamos, não ficamos controlando a vida deles, querendo que eles sejam aquilo que nós não fomos. Pelo amor de Deus, gente. Cria-se sofrimento. Quando você vê seu filho, vai errar, vai, mas é uma pessoa que os conceitos que você passou para ele desde o começo, seguindo aquilo, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa que entende, é uma pessoa que está se espiritualizando. Para um pai e uma mãe, não é uma felicidade? Não é que meu filho está ganhando muitos milhões de dinheiro, nada, isso é bobagem. Dinheiro, não criar filho para ganhar dinheiro, não. Eu conheço amigos meus que não deixaram o filho fazer música, se afastar de música, porque não dava dinheiro. Foi um péssimo profissional de outro aí. E hoje ele é um profissional, não sei se é bom, mas está fazendo conservatório de música, que era o sonho dele. Então, o que é isso? Não é procurar a infelicidade? É você não aceitar que seu filho está bem, está tudo. Você está procurando infelicidade, você vai sofrer por aquilo que seu filho não quis fazer, o que você queria. Escolha dele, respeitar. Então, quanta infelicidade nós procuramos com as próprias mãos. Quando nós nos espiritualizamos e entendemos, as coisas fluem.
naturalmente, porque a vida é uma sequência, gente. Para vocês terem ideia dessa evolução dos mundos, você sabe o que é a espiral? A espiral, ela nunca volta ao mesmo lugar, certo? Ela vai aqui, vai subindo e vai subindo. A nossa evolução é em espiral. Porque se fosse num círculo, voltava no mesmo lugar. Concorda? Chegava aqui? Não. Então, o sofrimento, às vezes, é necessário para a pessoa acordar, para não repetir os mesmos erros e ficar voltando igualzinho o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Não é assim. Então, quando você entende, pelo discernimento que a doutrina explica para nós, é isso que eu acho bonito na doutrina. Ela ensina que ninguém é culpado, nós que precisamos nos ater àquilo. Que a felicidade depende de cada um de nós, do nosso estado de espírito. Então, nós estamos entendendo, as coisas vão seguindo. Depois nós temos, então, os mundos ditosos ou felizes, né? Aí, os ditosos, o bem, o mal, finalmente, os mundos celestes ou divinos, que é os puros, felicidade plena só nos mundos celestes ou divinos. Esses não precisam mais de reencarnação. Então, gente, o que nós vivemos aqui na Terra? Uma mescla, momentos difíceis e momentos bons. Não temos uma alegria, uma momentânea, uma coisa, uma recuperação de saúde, um afeto que você recebe. Então, aqui nós podemos dizer que vivemos uma mescla de momentos de alegria e de tristeza, alternados, de felicidade e de amargura. É assim para todo mundo. De bem-estar e de sofrimento. Típicos do aprendizado que devemos obter para seguirmos adiante. Isso nós vimos no Evangelho. Felicidade. Anota aí para vocês em casa, no Livro dos Espíritos, capítulo 4, questão 920. Felicidade e infelicidades relativos. Kardec pergunta aos espíritos: o homem pode gozar na terra de uma felicidade completa? Respondem: não. Ponto pacífico. Não podemos ter uma felicidade completa. Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele, olha, esse mas aqui é fundamental. Mas dele depende abrandar os seus males e ser o tão feliz quanto se pode ser na terra. O que é isso? Espiritualização. É entender, gente, eu vim com defeito físico, que não tem jeito, eu vim com um defeito. Ou eu aceito e vou viver o melhor possível, ou vou ficar revoltado com Deus e com todos aqueles aí, com meu pai, com minha mãe, que me geraram, como se eles fossem culpados. Nós sabemos que não são. É planejamento reencarnatório. Então, é escolhas. Então, nós podemos sim, esses momentos bons, por exemplo, um momento gostoso que a gente está aqui agora, numa casa espírita, recebendo essa energia boa, independente de todos os problemas, não é um bem-estar que a gente está tendo? Nós estamos esquecendo das contas para pagar, que vamos ter que pagar, dos problemas, estamos aqui curtindo o momento. Que ninguém veio aqui, espero, por obrigação, obrigado a vir. Não. Nós viemos aqui porque aqui encontramos paz e queremos conhecer, saber mais. Não por imposição, mas por discernimento, entender o porquê. Isso que é importante. E tem uma outra pergunta aqui. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Aí vem a pergunta. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Essa resposta vocês vão gravar e decorar. É pequenininha. Questão 922. Olha essa pergunta. Para a vida material, ele pergunta para ser feliz, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Pronto. O necessário eu tenho, maravilha.
gratidão, está ótimo. Um exemplo, nós aqui, nós alimentamos, tomamos café da manhã, tomamos nosso banho, fazemos a nossa caminhada, temos a roupa para vestir, um agasalho, agora no inverno temos o nosso cobertor. Gente, que bênção! Que bênção que nós temos, e nós esquecemos disso. Então, gente, a doutrina... Agora nós vamos entrar, vocês já tiveram a noção do capítulo 12, da felicidade, nós vamos ver o que diz o nosso estudo de hoje. Tudo isso aí foi para entendermos a felicidade. O que diz o capítulo 12? A felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa. Nós estamos falando daqueles espíritos que estão lá já no mundo dos felizes. Estão lá, todo mundo pensa que está lá com a asinha batendo e tocando harpa. Não é isso, ociosidade. Como frequentemente se tem dito, uma eterna e fastidiosa inutilidade. É passado para nós, que aqueles que vão para o céu, vão ficar ociosos o resto da existência. Eternidade. Tocando harpa, batendo asinha, flutuando nas nuvens. É a ideia que passa na cabeça da gente. Não é verdade? É o que passa na cabeça da gente? Então, não é isso. A vida espiritual, em todos os degraus, é, ao contrário, uma constante atividade, mas uma atividade isenta de fadigas. Aí vem o próximo frase, vocês grafem aí, que é muito importante. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana saberia descrever, que a mais fecunda imaginação não poderia conceber. No conhecimento e na penetração de todas as coisas, na ausência de toda pena física e moral, em uma satisfação íntima, uma serenidade da alma que nada altera, no amor puro que une todos os seres. A gente olha aqui agora, né? A gente vê essas brigas, tudo aí. Parece até que, de repente, quanto tempo vai demorar para a gente chegar a isso lá, hein? Isso aqui está falando de nossa caminhada, no ápice da nossa caminhada, o amor fraterno. E, acima de tudo, na visão de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. Ela está também nas funções das quais se está feliz por ser encarregado. Quer dizer, quando Deus nos dá a missão para um espírito de luz, você vai para aquele planeta, você vai reencarnar lá, ou você vai ser o guia espiritual daquele pessoal. Está sobre a égide, por exemplo, do Brasil, nós temos um guia, como a Argentina tem um, a Venezuela tem outro. Jesus é o governador da terra, ele é o responsável, e tem os seus emissários de cada país que se reportam a ele. Ismael é o nosso guia. Então, são espíritos que estão nesse aqui, não estão ociosos, e estão trabalhando. Como essa pleia de espíritos de luz que vem, por exemplo, eu cito aqui Bezerra de Menezes, que já poderia estar em mundos ditosos, não tinha necessidade de reencarnar mais, e ele pediu para ficar. Eu quero ajudar a transição da Terra, de provas e expiações para regeneração, e foi concedido a ele. Ele está aí nos ajudando, ok? Os puros espíritos são os messias ou mensageiros de Deus para a transmissão e execução de suas vontades. É o que eu disse há pouco. Então, resumindo, nós podemos dizer que a felicidade dos espíritos não consiste na ociosidade contemplativa. Ficam tudo paradinho lá. Sofrer aqui nos mundos, aprendemos, errando, caindo, levantando. Vamos ficar, a cabeça da gente, né? Vamos descansar. A gente tem essa mania, né? A pessoa morreu, descansou, né? Será? É a pergunta. O trabalho nunca vai acabar. A instrução nunca vai acabar. Aprendemos aqui sobre a erraticidade, né?
Então, na erraticidade, nós estamos lá aprendendo, preparando para a próxima. E assim vamos seguindo. Então, gente, as grandes missões. Então, esses Messias cumprem as grandes missões, presidem a formação dos mundos, aí já são os Cristos, tipo de Jesus, que é o nosso, que começa a aglutinação da poeira cósmica que nós vimos aqui no estudo da Gênesis, e vão levando e vão criando os mundos e vão seguindo conosco, no qual se chega senão à perfeição. Os de ordem mais elevada são os únicos que estão nos segredos de Deus, inspirando-se do seu pensamento, de que são seus representantes diretos. Então, é nesse mundo, gente, que a doutrina nos explica de uma forma racional, bem racional. Olha, o que é a doutrina espírita, gente? Razão, lógica e bom senso. Vocês já aprenderam. Nós já aprendemos isso. Então ela diz, a doutrina espírita nos esclarece de forma muito racional e objetiva as razões e os porquês daquilo que nos acontece e sentimos. Nós já sabemos. Estamos hoje nós estamos colhendo o ontem, amanhã colheremos o hoje. Vamos pautar nossa vida. Quero coisas boas? Vamos fazer coisas boas. Eu estou guardando raiva e ódio de mim? Vai refletir numa doença física, ou emocional, ou psicológica, ou espiritual. Então vamos mudar isso aqui, para que amanhã eu fique livre de obsessões, de males físicos ou espirituais. Então depende de cada um de nós. Procuramos ajuda, sim, do médico, no passe espírita, no terapeuta, no pastor, no padre, tudo bem, mas nós precisamos agir, cada um de nós, senão não adianta. Se formos sintetizar a maneira de encontrarmos a felicidade dentro de nós mesmos, basta olhar para o nosso interior. Olha, é muito importante isso. Olhar para dentro de nós e não para fora. A gente quer mirar a nossa felicidade vendo que os outros estão lá. Ela tem dinheiro, está feliz. Será que está feliz? Ele tem um carro do ano, tem um emprego de 50 mil por mês. Será que é feliz? Será que não daria tudo para ter saúde às vezes? Para ter paz de espírito? Então nós olhamos, invejamos, ambicionamos, esquecendo de olhar para dentro de nós. Que eu falei há pouco, quanta coisa boa nós podemos ter gratidão pela nossa vida, que estamos aqui vivendo bem. Então são pequenas coisas que precisamos meditar. Então, lá nos mundos, lá encontraremos a semente da verdadeira, dentro de nós, lá encontraremos a semente da verdadeira felicidade, o amor verdadeiro, o amor que transcende a matéria e nos coloca em comunhão com o divino. Todos nós temos a felicidade verdadeira dentro de nós, basta cultivá-la, que ela crescerá. Como que ela vai crescer? Quando nós atrofiarmos os sentimentos que nos deixam infelizes. Se dermos prioridade ao perdão, olha só, atrofiar o perdão, a incompreensão e aprimorarmos a caridade, ao invés do orgulho, da vaidade, da ambição, não haverá espaço de nós para a tristeza e para a revolta, que revolta traz infelicidade. Então, gente, nessa obra aqui, O Céu e o Inferno, que nós estamos estudando, vocês viram que tivemos que dar uma floreada boa para a gente entender o que é felicidade relativa. Leiam com calma no Livro dos Espíritos, questão 920, 921, 922, 23, mais ou menos aí, para a gente entender. Felicidade, vida material, o necessário. Entendam isso. Finalizando, encontramos na obra O Céu e o Inferno, que a completa felicidade prende-se à perfeição, isso é a purificação do espírito, completa. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Isso significa que a nossa rota
para a felicidade plena passa pela nossa evolução moral, pela prática da caridade e do amor verdadeiro ao nosso semelhante. Alguma pergunta, gente? Vamos, para nós encerrarmos, nós tirar dúvidas. Pode fazer. A gente tem muita referência quando a gente está lendo sobre a Bíblia. A Bíblia, né? Eu tenho uma Bíblia católica, só que não bate. Então, será que é por causa da versão? Pode ser versão. Agora é o seguinte, o modo de ver a Bíblia não é na letra, é no espírito. Você tem que entender. Então, mas a Bíblia, muitas das parábolas levam ao pé da letra. E não é, a gente tem que tirar a essência. Então, muitos interpretam literalmente a Bíblia. Aí complica. Só foi a Gênesis, por exemplo, na Bíblia. Deus criou o mundo em 6 dias. Ora, a ciência já veio que não está isso. Então, é uma coisa, não tinha ninguém, mas Caim foi lá para a terra lá e casou lá. Se não tinha ninguém, com quem que casou? Então, a gente tem que entender o espírito daquilo que foi dito ali, que a doutrina vem complementar. Então, chega lá, vamos ver aonde que tem a explicação lógica aqui. Por isso que Jesus disse que enviaria o Consolador prometido. Queria esclarecer muitas das coisas que o pessoal não tinha como entender. Então, essa leitura da Bíblia tem que ser interessante, tudo, mas com esses olhos. Tirar a essência daquilo. Se for pela letra, vai entrar em choque. E eles ajudam, né, as religiões neopentecostais, pegam o que de interesse para eles do Velho Testamento e joga no Novo Testamento e faz a salada. Por exemplo, como é que chama que paga todo mês 10% lá? Dízimo. O dízimo é lá do Velho Testamento. E colocou para cá. E Jesus falou, ó, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, mesclam de acordo com as suas vontades, né? Aí é complicado. Por isso, que eu falo sempre, gente, não acredita em nada que eu estou falando. Vão pegar, ler para você, cada um tem a sua convicção. Tenham a sua convicção, isso é muito importante. Eu tenho que ter a minha convicção. Por que eu creio que Deus é justo? Por que eu sei que Ele é bom? Porque está dando oportunidade para todos, só olhar as diferenças aqui na Terra. Cada um está no estágio, cada um está naquele corpo que precisa, na situação econômica que precisa, a parte social, profissional que necessita. Para quê? Para evoluir. Quanto mais nós aceitarmos essas situações e levarmos adiante, nós estamos evoluindo, naturalmente evoluindo. Isso que é importante. Diga, Paulo. O Consolador prometido, que foi falado de Jesus. Consolador prometido. Qual foi o evangelho que Jesus seguiu? Sim, não tenha dúvida. Não é uma pessoa. É as instruções dos Espíritos. E a doutrina espírita é universalista. Por quê? Não foi só um espírito que trouxe a doutrina. Não foi só um médium. Não. Foram vários, em várias situações. Então foi para ser universalista, para abranger todos os povos. Então é uma doutrina aberta. Por isso que não é uma religião formal a doutrina espírita. Não é. É uma doutrina que serve para todos. Para muçulmano, para budista, para católico, para protestante. Se eles quiserem entender o espírito do evangelho mesmo, tirando, se eles lerem, eles vão entender. Pode até não falar, mas que eles vão entender, vão. Mas não vão no braço a torcer, às vezes por outros interesses, que não cabe a nós julgarmos, ok? Então vamos encerrar. Vamos tirar dúvidas. Como você definiria a felicidade relativa? É o que falamos aqui. Vamos lá. A felicidade relativa é a que nos é possível no atual patamar evolutivo nosso, do mundo que estamos aqui. Ou seja, é a felicidade de momentos os quais nos são proporcionados por nossas ações. Ó, causa e efeito aí que eu falei há pouco. Como, por exemplo, a felicidade de possibilitar a formação acadêmica de um filho e vê-lo formado, pronto para começar sua vida profissional, o nascimento de um filho desejado, a felicidade de praticar a caridade, e assim vai. Aqueles exemplos que eu dei há pouco aqui. Coisas que nos traz felicidade. Porque a coisa mais triste do mundo é um pai ou uma mãe, já pensou?
É mais triste, eu acho, na minha opinião, visitar um filho na cadeia do que orar por ele que já foi embora. Porque o que foi, Chico falava, eu tenho mais pena da mãe do assassino do que da vítima, da mãe da vítima, porque a vítima sabe que o filho está, se comunica com ele, está bem, mas a mãe está sofrendo. Por quê? Vem a dúvida, a mãe e o pai, será que eu falhei em algum momento da criação desse filho? Por que está lá? E isso é de culpa, se errou. Isso é sofrimento. Sendo que o contrário, que o perdão precisa, evoluir por isso. Quando nós perdoamos alguém que nos magoou, fez uma tristeza muito grande, né? Como a perda de um filho assassinado, nós temos aqui, que a pessoa entende que o problema para acertar é quem tirou a vida dele, que ele está bem, cumpriu a missão, já foi, maravilha, está recebendo as nossas vibrações numa boa, tranquilo. Agora, e quem fez? É a pergunta que a gente faz, né? Então, essa é a felicidade relativa. Segunda, é possível vencê-la na Terra? Sim. Cada um no seu nível evolutivo. Nós temos a capacidade, sim. A felicidade são momentos felizes. E terminando, o que significa felicidade suprema? Acabamos de falar aqui. Resumindo, é a felicidade alcançada pelos espíritos superiores. Nos é possível imaginá-la através do estudo da doutrina espírita, para que nós possamos almejá-la, já que esse estado de felicidade só depende de nós mesmos, dos nossos esforços para melhorarmos. Então, a felicidade não está em alguém me fazer feliz, não. Depende de mim, em qualquer que seja a situação. Deu para entender essa parte de felicidade, gente? Então não é enrolação, não, que eu falar, não, eu vou colocar só isso aqui, porque eu acho muito interessante a gente falar o porquê da felicidade, como existe a felicidade, a gradação que nós vimos aqui nos mundos, dentro do planeta Terra de provas e expiações, as pessoas que são felizes, apesar de todas as situações, conseguem ter mais momentos felizes do que outros, que têm tudo, materialmente falando, e são atormentados, que não tem como colocar a cabeça no travesseiro e dormirem bem. Acho que é um capítulo que faz a gente pensar o que nós estamos fazendo para sermos felizes e também para deixar de sofrer. Né? Então, bem-aventurados os aflitos, aí que entende, para dizer, Jesus quer que a gente só sofra. Não, Ele não quer o sofrimento de ninguém. Ele quer explicar por que sofremos. E que quando nós compreendemos e aceitamos, compreendemos e passamos a ressignificar nossa vida, as coisas vão automaticamente melhorando. Quando passamos a agradecer mais do que a pedir, do que a reclamar, as coisas vão melhorando, é o que você disse. À medida que a gente vai compreendendo, o leque vai aumentando. Nós vamos sentindo aquela capacidade de guardar raiva, acaba. Momentos de exaltação a gente tem ainda, somos imperfeitos. Mas eu duvido que alguém que tenha conhecimento vá guardar ódio, raiva ou rancor de alguém. Precisa ficar mais uma semana sem falar com o marido, né? Para Fazer as pazes, não adianta, porque os dois, se não acertar agora, vai ter que acertar uma hora. Então não adianta birrinha é coisa de criança, nem criança mais já compreende, não tem necessidade disso. Então, e só evoluímos, gente, nos relacionando. Marido, mulher, filho e pai e filho. E nessa salada, na profissão, e é assim que nós vamos. Procurando, acertando, apanhando, caindo, levantando. Mas cabeça erguida porque sabemos de onde viemos, sabemos por que estamos aqui e sabemos para onde iremos. Tudo depende de nós. Alguma pergunta? A nossa irmã está dizendo que um filho dela foi assassinado. E ela veio à compreensão através de agradecimento pelo tempo que ele esteve com ela. Olha que compreensão que ajuda. O esposo dela já partiu também. Chegou nessa casa aqui, praticamente os dois destruídos, né? Assim abalados, e a doutrina pôde
nós podemos mostrá-lo. E eles deram a volta por cima e hoje, graças a Deus, o marido já está lá também, tranquilo, temos certeza, uma pessoa muito boa. E a esposa está aqui, o filho e o marido no mundo espiritual e a vida seguindo aqui, sem ódio no coração. Gente, é o exemplo vivo. Aceitação. Isso é muito importante, gente. Maravilha. E as coisas vão seguindo. E com essas palavras de gratidão, vamos encerrar então, vamos tomar o passe agora. Fiquem à vontade. Fechem os olhos. Soltem os ombros, naturalmente, o maxilar bem leve. Erga o pensamento a Deus nessa súplica de gratidão pela nossa vida, por tudo que nos acontece, nos aconteceu, que nos acontecerá. Que Ele permita nesse instante que os espíritos de luz possam dar um passe espiritual em todos nós que estamos aqui na casa, como também vocês que estão em casa. Abra sua mente para receber essa energia pura, que vai adentrar pela sua cabeça e se espalhar por todo o seu corpo, trazendo a paz, a harmonia, a saúde, a calma, a tranquilidade, dando forças para que nós possamos eliminar as nossas deficiências, nosso orgulho, nosso rancor, nosso ressentimento, nosso egoísmo, nesse trabalho incessante. Obrigado, Senhor, por esses instantes de paz, de harmonia, e que nós possamos voltar às nossas casas mais leves, tranquilos e conscientes das nossas responsabilidades reencarnatórias. E vamos em frente. Que as bênçãos de Jesus estejam com todos nós, hoje, amanhã e sempre. Até semana, se Deus quiser.